Gente, eu estou aqui no Parque Municipal conhecendo o sistema digestivo. A moça está explicando. Esse material que é o que está sendo representado aqui, ele volta para o esôfago. E, como eu disse lá, o estômago não tem nenhum glúten, só que o esôfago, ele é ácido, ele é muito irritativo. E começa a ficar mais vermelho aqui, às vezes pode até ir progredindo para um machucado mesmo, se não tratado adequadamente. E o tratamento, basicamente, ele inclui medicamentos e algumas mudanças mesmo no estilo de vida, algumas medidas comportamentais que a gente precisa, principalmente medicamento utilizado, tipo omeprazol, pantoprazol, esses prazol, que eles diminuem a produção desse ácido que é produzido lá no estômago, para tentar conseguir dar uma equilibrada, uma regulada no tanto de ácido para impedir que ele fique voltando aqui para o esôfago. E tem algumas medidas que a gente pode fazer também para diminuir esses sintomas, por exemplo, evitar comer uma comida muito pesada na hora que a gente, antes de dormir, porque daí esse ácido ele é produzido, se você está comendo mais, precisa ser mais digerido, então mais ácido vai sendo produzido. E se a gente come alguma coisa muito pesada e deita logo em seguida, o risco desse ácido vai ser mais produzido, o risco dele ocupar mais aí o esôfago é maior e vai gerar os sintomas. E eu não comentei, mas os principais sintomas é aquela queimação, aquela azia, às vezes pode dar um desconforto mesmo, né, que o paciente sente, e às vezes pode dar até sintomas que a gente chama de atípicos, tipo ronquidão, dor de garganta, por conta de refluxo, dependendo do quanto de refluxo, de quanto desse material está vindo para o esôfago. E além da questão da comida, também elevar a cabeceira da cama com mais travesseiro, assim, para impedir, né, então a própria gravidade impedir que fique voltando esse ácido aqui no esôfago. Tá bom, gente? Agora vocês podem continuar. Essa parte vermelha aqui, ó, é o músculo separando do esôfago do estômago, e vocês vão cair agora lá no estômago. Tá bom? Cai lá, galera. Gente, nós estamos aqui no Parque Municipal conhecendo. Nós vamos falar agora da capilose da bactéria. Estamos conhecendo. Essa bactéria, provavelmente algum da família já tratou, já teve, né? É uma bactéria que a gente naturalmente não tem no estômago. A gente pega ela através, só passar para lá para vocês ficarem melhor, tá? A gente pega ela através de dois tipos de contato oral, no caso até o próprio beijo pode transmitir, oral fecal, que é através da higiene, né? Higiene das mãos, higiene dos alimentos, né? Corretamente. Tem pessoas que têm sintoma, tem pessoas que não têm sintomas. Quem tem sintoma relata um empazinamento na região do estômago, pode evoluir para diarreia, gastrite, úlcera, né? Tem testes laboratoriais para tentar identificar se a pessoa tem ou não, tem a biópsia também, e uma das ações dela é lesionar a parede do estômago, né? A gastrite e a úlcera são duas doenças que a gente pode falar que os fatores predisponentes, né, são parecidos, que é tabagismo, etilismo, estresse, e um dos também pode ser, né? Vamos ver se alguém aqui está predisposto. Quem usa diclofenaco e ibuprofeno sem orientação médica? Aí ia falar que é difícil, o grupo não tem Então, não é que é questão que é proibido, né? Mas uma das ações desse anti-inflamatório. Oi, gente, aqui nós estamos conhecendo o nosso sistema digestivo. Colaterais a longo prazo, né? Tirar essa camada protetora, né, do estômago. É aqui no Parque Municipal. A úlcera ocorre quando essa lesão está tão frequente que ela tira essa camada protetora, expondo uma camada que não tem essa proteção contra o ácido aí. Então lesa, como se fosse uma afta que a gente tem na boca, imagina uma afta lá dentro do estômago. Seria parecido assim, né? E todas elas aqui, elas levam a uma lesão na parede do estômago. Toda essa parte vermelha é o nosso estômago. O processo capcial normal lesou, tem o processo capcial, vira uma célula nova daquele local. No caso aqui, está tão lesionado, sem tratamento, sem nada, que acaba numa desses processos de cicatrização, uma dessas células não vira célula do estômago, vira célula do intestino, por exemplo. Essas são as células que estão conferidas.
Sim. É sempre assim. E tem, geralmente as duas aqui é o omeprazol, a base do tratamento, geralmente, tá? E aqui a questão do câncer, verificar se a questão se tem histórico na família de câncer de estômago, se eu estou emagrecendo sem razão aparente, emagrecimento rápido, se eu não estou fazendo dieta, não estou fazendo nada, por que eu estou emagrecendo? Quando acontece isso, geralmente a gente pensa numa das causas, né, que pode ser, a gente pensa em câncer. Se ainda tiver ali junto, né, esse histórico familiar, a gente pensa num câncer de estômago, em vez de todos os cânceres, né? Nas possíveis causas que pode estar acontecendo desse emagrecimento. Né? Do câncer é isso. A orientação disso aqui tudo, né, se tiver algum desses sintomas, procurar um médico de confiança de vocês, para começar a investigação. Né? Gente, que estamos entrando dentro do nosso estômago. Alguém chuta quantos metros tem de comprimento do intestino delgado? Alguém quer chutar? 7 metros. 3 a 7 metros, né? Aqui é mais. Esse é o intestino delgado, gente. Como é que é o intestino, né? Cheio dessas preguinhas, né? E as bactérias, né? Que a gente falou da H. pylori, que é uma bactéria ruim, né? Mas tem as bactérias saudáveis. Tá? Só tá aqui, mas tem todo o trato intestinal. Tá? Aí vocês vão virar cocôzinhos. Estamos agora indo. Isso aqui é a bactéria boa, gente, que tem no nosso estômago. Agora vamos virar cocôzinho, que ele falou. Vamos chegar no intestino. Ai, gente, é muito interessante. Traga as crianças de vocês. Eu não sei até que dia que vai ficar, mas... Olha só. Pode ir chegando e aguardando aqui na frente. Ai, Gente, é muito importante a informação, viu? Venham vocês, tragam seus filhos para estar se inteirando. A gente sai daqui rico de experiência ao conhecer o nosso estômago e o nosso organismo. Pode ver, pessoal. Mas o quê? Então a gente saiu do filmar. intestino delgado, a gente grosso agora. A primeira vez que a gente vai falar agora é sobre a doença celíaca. Queria saber se alguém já ouviu falar, conhece, se tem, alguém sabe? Não sei. A doença celíaca, então, é uma doença autoimune. A pessoa já nasce com deficiência de um enzima que quebra o glúten. Então, o glúten é o principal causador aí dessa doença. E o glúten é uma proteína, assim como qualquer outra proteína que tem na carne, por exemplo. É uma proteína. Então, a pessoa não consegue ter a digestão desse glúten. Ela vai sentir o quê? Ela pode ter muita diarreia, ela pode ter muito gás na barriga, muita dor, estufamento. Então, esse é o paciente com a doença celíaca, a intolerância ao glúten. A próxima agora é sobre os divertículos. O que acontece nos divertículos? Aqui na parede do nosso intestino, ela tem que dar assim, ok. Porém, se tiver alguns pontos que ela esteja fraca, por exemplo, a idade, fator genético, alguma coisa assim, pode fazer com que ela fique fraca. E aqui é um local de pressão, porque é aqui que está passando o cocô, então precisa movimentar o intestino o peristaltismo. Essa pressão pode empurrar essa parede fraca lá para fora e causar esses buraquinhos que estão vendo aqui, que são tipo as bolsinhas. Pode ser que em algum momento entre alguma coisa dentro delas. Pode ser que não tenha sintoma nenhum, mas pode ser que, por exemplo, se as fezes estão lá dentro, pode inflamar e pode causar diverticulite, que é a inflamação dos divertículos. Além disso, se a bactéria entrar ali, colonizar Gente, e tal, estou aqui no Parque pode Municipal. também, porque contém bactéria. E aí pode, Está inclusive, tendo aqui romper e causar dor, evento sangramento do nosso e intestino. também por causa da infecção. Estamos no intestino. O próximo agora são os pólipos, que são essas bolinhas aí em cima que vocês estão vendo. Os pólipos, eles são um tanto de célula que cresceu e que formaram essas bolinhas aí. Essas bolinhas, elas podem ser únicas, uma só, duas ali, ou então pode ser várias delas. E pode ser ao longo de todo o intestino grosso também. Elas podem ser benignas ou elas podem ser malignas. Por isso que é tão importante a gente fazer a colonoscopia
diz que tem alguma coisa, não somente os cólicos, como também todas as doenças que a gente está vendo aqui. A gente faz a biópsia desses cólicos, analisa e vê se é benigno ou não. Porque precisa, se for marido, retirar por pode, por exemplo, câncer, como por exemplo esse aqui. O início ele pode ser pequenininho igual do cólico. Ao longo do tempo pode avançar e evoluir no câncer. E aí, esse câncer, se ele tiver muito grande e tal, ele pode inclusive obstruir um pouco a passagem das fezes. E aí elas vão ficar como? Um pouco mais finas. Né? Então elas vão ficar mais afinaladas, pode ter sangue em torno delas, pode causar muita dor e desconforto para evacuar. Pode alterar ali o trânsito intestinal, então pode ficar constipado, também pode ter diarreia também em alguns casos. Aqui o câncer ele é bem grandão, tem umas áreas vermelhas e tal, pode estar sangrando, então... E outra coisa importante, se tiver parente de primeiro grau, como filho, mãe, pai, que tiver o câncer, precisa fazer o colono antes, fazer mais precoce. Fazer ali com uns 40 anos por aí. Quem não tiver, faz a partir dos 50 anos, certo? Gente, tudo bem? Meu nome é Laís, eu vou falar das últimas 3 doenças que restam aqui, tá? Doença de Crohn, retocolite ulcerativa e hemorroida. Vou falar das 2 primeiras juntas, vou ficar aqui pra vocês conseguirem me ver certinho. Vou falar dessas 2 primeiras juntas porque elas são muito parecidas, tá? Ambas são doenças autoimunes, são doenças em que o nosso corpo ataca a si mesmo por reconhecer algo como sendo estranho. Então, se normalmente a gente ataca bactérias, vírus e afins, agora a gente ataca o nosso próprio corpo. Isso gera uma inflamação muito grande que pode ter 2 consequências. A diarreia, já que a gente não consegue absorver nada, e também, quando inflama muito, acomete os vasos sanguíneos e gera sangue nas fezes. Aqui na doença de Crohn, essa inflamação vem desde a boca até a porção final do gastrointestinal, na retocolite mais na porção final. Na doença de Crohn, quando tem um sangramento, ele é um pouco mais escuro, né? Já que sangrou mais no início do trato gastrointestinal. E aqui na retocolite, como sangra mais ao final, a gente tem um sangramento mais vivo. Além disso, elas estão muito associadas com outras doenças autoimunes. Psoríase, pode estar associado também com dermatite atópica, asma, lúpus. Porque justamente as doenças autoimunes não estão sozinhas. O mesmo mecanismo que tem em uma, tem na outra também, que é atacar o próprio corpo, tá? Então, quem tiver essas outras doenças, é sempre importante prestar atenção e se manter atento ao desenvolvimento dessas outras 2 doenças. Uma doença que a gente tem muito, sabe o que é, mas não sabe exatamente como acontece, é a hemorroida. A hemorroida acontece pelo aumento da pressão, seja por ser uma pessoa obesa, seja por ser uma mulher grávida, por exemplo, ou até daquelas pessoas que ficam, né, com maior dificuldade, assim, de evacuar, às vezes segura o celular na hora de ir ao banheiro, pode gerar uma dependência e uma dificuldade de evacuar, tá? Aumenta a pressão, a porção final do gastrointestinal, que é um esfíncter que segura tudo, não consegue segurar a pressão, porque é muita força. E como é muita força, acaba extravasando uma parte do tecido. E é justamente isso que acontece na hemorroida, uma pequena parte do tecido extravasando. No início, às vezes na mulher grávida, quando é mais tranquilo, é sempre uma partezinha pequena, pode acontecer de sangrar uma vez na vida ou outra. Tem gente que vive com hemorroida a vida inteira e não tem nenhum acometimento muito grave, sabe? Vem mais em momentos ele que está com mais dificuldade de evacuar. Tem momentos também que pode ser um pouco mais grave, né? Quando é uma hemorroida maior, quando a pessoa tem muito tempo de dificuldade constante assim de evacuar, ou então se tem um sangramento muito significativo, que atrapalha muito a vida da pessoa. Então, se eu tiver esses fatores, né, a pessoa está tendo uma dificuldade mesmo relacionada à hemorroida, eu posso fazer uma cirurgia, que é um fortalecimento dessa região do esfíncter, justamente para quando ser aplicada a pressão, não extravasar nenhum tecido. O exemplo que eu estou dando é de um balão, né? Se eu aperto de um lado, o balão extravasa para o outro, se eu aperto desse lado, o balão também extravasa para esse. É exatamente isso que acontece na hemorroida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me perguntar. A gente está quase acabando o evento, então a gente não tem pessoas ali mais. Mas qualquer dúvida vocês podem ou esperar para me perguntar, ou então tem algumas explicações ali no quadro, umas imagens certinhas. Tá bom? Muito obrigada por terem comparecido. Espero que vocês tenham gostado muito do evento. Obrigada. Obrigada.